Esse assunto eu coloco meio que de apêndice do material, porque é muito difícil cair em Enem. Agora eu sei que tem aplicações em outras áreas fora da matemática, né? Em biologia, em genética, por exemplo. Eu sei que precisa de algumas coisas dessas aí que a gente vai ver. E aí então eu preciso resgatar algumas coisinhas que a gente viu na parte de combinatória, principalmente a parte da notação, de combinação. Né? Eu tinha mencionado a notação de combinação dessa forma aqui. Combinação NPAP, com essa notação aqui, então, e a fórmula é essa aqui, né? Vezes N menos P fatorial. Uma outra notação para essa mesma coisa é escrever assim. E essa notação é mais utilizada para essa parte que a gente vai ver agora. Então, vou usar, obviamente, essa fórmula, só que agora com essa notação aqui. Calcule os 15 primeiros elementos do triângulo de Tartaglia-Pascal exibido a seguir. Então, tá aqui, é um triângulo de combinações. Combinação de 0 a 0, depois a segunda linha, combinação de 1, 0 com 1, depois combinação de 2, 0, combinação 2, 1, combinação 2, 2, e depois começando com 3, depois começando com 4, fazendo todos, começando com 5, fazendo todos, e por aí vai. Eu poderia continuar essa lista para sempre. Muitos livros costumam chamar, quase todos os livros na verdade, costumam chamar só de triângulo de Pascal. Só que é uma injustiça histórica não comentar esse camarada aqui. Então, quem tiver afim, curioso de saber por que eu faço questão de usar esse camarada aqui também, pode pesquisar aí que é uma história interessante. Mas, enfim. E aí, então é só jogar esses valores de N e P nessa fórmula. Tá? Eu não vou fazer todos, vou fazer os primeiros assim mais rápidos. Então, por exemplo, primeiro, combinação de 0, 0. Então, esse cara está fazendo papel de N e esse cara está fazendo papel de P. Então, vai ficar 0 fatorial dividido por 0 fatorial vezes 0 menos 0 fatorial. Fazendo as contas isso aí, vai dar 1. Então, é isso que é para fazer, com todos. E aí, a resposta que vocês vão ter que obter tem que ser uma coisa assim. Bom, então eu já escrevi aqui os 15 primeiros. É, Agora tem um detalhe que é o seguinte: eu não fiz a conta de combinação para escrever esse triângulo. Claro que inicialmente vocês precisam fazer assim, faz com a conta de combinação para chegar nesses valores. Mas a partir daí, montado esse triângulo de números aqui, dá um pause no vídeo, fica olhando, sei lá, 2 minutinhos para esse triângulo e vê se você consegue ver algum padrão. Na verdade, tem vários, tá? Mas vê se você consegue identificar algum padrão nesse triângulo. Algumas coisas são bem óbvias. Tipo, cada linha sempre começa e termina com um, ok? E aí, então, a gente vai ter que provar que de fato isso sempre acontece. Que essa segunda coluna aqui são os números naturais em ordem, assim como os penúltimos. Um, 2, 3, 4, 5. Ok? Tem o lance da simetria. Em cada linha você tem uma simetria. Né? 1, 3, 3, 1. 1, 4. Aí tem esse termo central. 4, 1. 1, 5, 10. 10, 5, 1. E a mais importante para o que a gente vai estudar é o seguinte: você pegar quaisquer dois caras vizinhos aqui, eles somados dão esse cara de baixo. Sempre. E a gente vai provar. Tá? Então, deixa eu listar aqui essas coisas que eu comentei para a gente então provar. Vamos provar esses aqui que são mais fáceis, né? Começando pelos mais fáceis. Então, provar que sempre o primeiro elemento é sempre igual a 1. Bom, e todo primeiro elemento de todas as linhas aqui vai ser sempre combinação de alguém, 0. O primeiro elemento de cada linha. Ou seja,
eu preciso provar então para esse item A que combinação de qualquer cara 0 vai dar sempre igual a 1. E como que a gente faz essa conta? Isso aqui vai ser n fatorial dividido por 0 fatorial vezes n menos 0 fatorial. N fatorial, 0 fatorial é 1, então vai ficar 1 vezes n menos 0, n fatorial. Então vai ficar n fatorial dividido por n fatorial, que dá 1. Para provar isso aqui, eu posso fazer coisa parecida, ou então já posso usar o esquema de combinação complementar, que fica mais fácil até para a gente ver outras coisas. Combinação complementar é o seguinte, combinação de n qualquer cara é a mesma coisa que a combinação de n e a diferença entre esses dois aqui. Tá, isso a gente viu lá no capítulo de combinatória. Eu estava usando a notação de combinação, estava usando essa outra notação aqui, mas a gente provou essa mesma coisa. Para n-k, eu acho que eu estava usando a letra, mas tudo bem, a letra não importa. Então, usando isso aqui, a gente já consegue provar isso aqui com mais facilidade. Vai sair assim, ó. O último elemento de cada linha, então, ó, repara, é sempre a combinação de fulaninho ele mesmo. Aqui, ó, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Então, eu preciso provar aqui, para o item B, que combinação de qualquer cara a ele mesmo também é sempre igual a 1. Bom, combinação de qualquer cara a ele mesmo é a mesma coisa aqui, combinação desse cara e a diferença entre eles, n menos n, que é 0. Isso a gente acabou de provar que é 1. Então, ok. E isso ajuda a entender o lance da simetria do triângulo. Tá? Então, por exemplo, esse cara é igual a esse cara é igual a esse. Bom, aqui é o termo central, mas aqui é a mesma coisa. Esse cara é igual a esse, o segundo é igual ao penúltimo, o terceiro é igual ao antepenúltimo, e por aí vai. E aí, o mais importante agora para a gente ver é esse que está aqui ainda destacado em verde, que dois caras vizinhos de uma linha, quando somados, dão esse cara aqui de baixo, embaixo do segundo. Ok? Como que a gente então prova isso? Aqui, ó, eu peguei aqui uma linha genérica, certo? E a linha seguinte. Vou querer provar que esse sujeito aqui foi obtido pela soma desses dois caras aqui de cima. Tá? Provar que esses dois somados dão esse cara aqui de baixo. Então, deixa eu destacar aqui para a gente poder copiar e provar. Pronto, então aqui queremos provar que esses dois caras somados vai dar sempre o cara de baixo. Aí eu vou partir então disso aqui. Bom, esse cara aqui é n fatorial sobre k menos 1 fatorial vezes a diferença, né? N menos... Aí, cuidado. N menos esse vai ficar n menos k menos menos 1. Então, é n menos k mais 1 fatorial. Agora, esse cara aqui vai ficar n fatorial, esse é mais fácil. K fatorial que multiplica n menos k fatorial. Muito bem, então a minha intenção agora é desenvolver essa expressão aqui e depois de um certo trabalho, concluir que é a mesma coisa que isso aqui. Ok? Então, é uma conta meio pesada, mas não é difícil. Ok? Eu tenho que pensar onde eu quero chegar. Né? Bom, primeiro, é uma soma de fração, então eu preciso juntar essas coisas, preciso colocar no mesmo denominador. Aí o lance vai ser comparar esse pedaço aqui com esse pedaço aqui e depois comparar esse pedaço aqui com esse pedaço aqui. Tá? Então, comparando esses pretos aqui. Então, k fatorial e k menos 1 fatorial. Esse cara aqui é maior. Tá? Esse cara aqui é... Então, para que esse cara chegue nisso aqui, falta só multiplicar por k. Né? O k fatorial não é a mesma coisa que k vezes k menos 1 fatorial? Então, se eu pegar essa fração e multiplicar em cima e embaixo por k, eu consigo transformar esse pedacinho, né, multiplicando por k, nesse cara aqui.
Então já vou fazer essa parte aqui da esquerda. Ó. Vai ficar n fatorial vezes k sobre k vezes esses dois k's, não, então é k vezes isso, k vezes k menos 1 fatorial é o próprio k fatorial. E agora continua esse n menos k mais 1. Agora comparando os verdinhos. Agora eu vou mexer nessa fração aqui. Agora esse cara aqui é que é o maior. Esse cara aqui é 1 a mais também do que esse aqui. Ou seja, n menos k mais 1 é o sucessor do n menos k. Então vai ser o mesmíssimo truque. Tá? Esse cara aqui é a mesma coisa então que n menos k mais 1 vezes n menos k, o antecessor dele, né, que é o n menos k, e aí fatorial. Então, para que esse cara menor vire esse cara maior, eu vou multiplicar essa fração então em cima e embaixo por isso aqui, pelo sucessor do n menos k, que é o n menos k mais 1. Pronto. Então aqui vai ficar agora a fração, essa segunda aqui, n fatorial, que multiplica agora n menos k mais 1, sobre, bom, esse cara aqui tudo bem, não preciso mexer, que já está igual aqui ao anterior, ao da esquerda, vezes n menos k fatorial vezes o sucessor, é a mesma coisa que n menos k mais 1 fatorial. Então, consegui aquilo que eu queria. Igualei os denominadores. Então, agora posso juntar essas duas frações em um mesmo denominador. Vai ficar isso mais isso, n fatorial vezes k, mais n fatorial vezes n menos k mais 1, sobre esse mesmo denominador, k fatorial vezes n menos k mais 1 fatorial. Oh, perdão, aqui tem um, esqueci desse cara aqui, pronto. Esse numerador aqui tem dois termos com um elemento em comum, com esse n fatorial em comum. E aí eu posso colocar em evidência. Então vai ficar n fatorial, que multiplica k mais isso aqui, n menos k mais 1, dividido por esse negócio aqui. Aí olha só o que vai acontecer aqui. Esse k com esse menos k vai eliminar. Então vai ficar n fatorial vezes n mais 1. Ué, e aí de novo, o n mais 1 é o sucessor do n. Então n fatorial vezes o sucessor é a mesma coisa que n mais 1 fatorial. Dividido por k fatorial vezes n menos k mais 1. E vê se isso aqui é familiar. Isso aqui era justamente o que eu queria provar. Vamos lembrar lá em cima, para vocês verem que é a mesma expressão. Aqui. Queremos provar que essa soma aqui resulta sempre nisso aqui. E isso aqui, vamos ver como é que é a expressão disso. É o de cima fatorial sobre o de baixo fatorial vezes a diferença entre eles. N mais 1 menos k fatorial. A única diferença é que a ordem aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que n mais 1 menos k fatorial. Portanto, esse é o cara que a gente queria chegar. Combinação de n mais 1, k. Essa relação, então, ela até tem nome. Chama relação de Stiefel. E aí, ela que facilita a gente, então, escrever o triângulo de Pascal com facilidade. Foi isso que eu usei para escrever esse triângulo aqui. Então, deixa eu reescrever agora usando esse raciocínio para vocês verem que fica mais fácil. E como a gente vai precisar saber sempre os termos de uma certa linha do triângulo de Pascal, então, bom, primeiro, toda a linha começa por 1 e termina também com 1. Então, essa aqui é assim. A segunda também nem usa a relação de Stiefel. Agora que eu começo a usar. A próxima linha, então, começa com 1.
O próximo termo aqui vai ser a soma desses dois e termina com 1. Começa com 1, a soma desses dois, de novo a soma desses dois e termina com 1. E por aí vai. 1 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 1 e termina com 1. 1 mais 4, 4 mais 6, 6 mais 4, 4 mais 1 e termina com 1. Então, como seria a próxima linha aqui, usando só essa relação? Começa com 1, 1 mais 5, 5 mais 10, opa, não é a conta adicional, 10 mais 10, 10 mais 5, 5 mais 1 e termina com 1. Pronto, aí fica fácil. Agora, outra coisa interessante é que essa relação de Stiefel, a gente fez a prova aqui algébrica dela, né, com as operações aí entre fatorial, não sei o que, a gente provou algebricamente isso aqui. Mas também tem uma prova por argumento combinatório, que também é interessante pensar, é um bom exercício para a gente pensar. Eu poderia pensar nessa coisinha aqui, na concepção original de combinação simples, que é, a partir de um conjunto de n mais 1 elementos, quero saber quantos subconjuntos com k elementos eu posso formar. Então imagina que aqui eu tenho um conjunto de n mais 1 pessoas. Poderia pensar, por exemplo, que, sei lá, são n mulheres e mais um homem. Okay? E aí, para formar subconjuntos de k pessoas, né, grupos de k pessoas, eu poderia então ter grupos com um homem e posso ter grupos sem um homem. E aí vocês devem concordar comigo que esses dois casos aqui de análise esgotam todos os casos possíveis. Ou meu grupo vai ter esse único homem aqui, ou não. E quantos grupos com homem eu consigo formar? Bom, então já coloca o cara lá, né? Se eu quero formar com k pessoas, então dessas k pessoas já garante esse cara lá. Então falta eu escolher as outras k menos 1 pessoas. Então vai ser essa a minha escolha. Então, daquelas, bom, já escolhi o homem, então daquelas n pessoas que me sobraram, das n mulheres, eu preciso escolher as outras k menos 1 pessoas. Então esse aqui vai ser n, combinação de n, k menos 1. Ok? Agora, o segundo caso. Agora os grupos sem o homem. Então, eu só disponho dessas n pessoas aqui, das n mulheres, para formar o grupo com essas k pessoas. Então, no primeiro caso eu tenho assim, no segundo caso eu tenho isso. Somando isso tudo, é que eu vou ter esse total aqui. Somando esses dois únicos casos, que esgotam tudo, é que eu tenho o resultado disso. Então, está aí a prova por argumento combinatório.